Prezados irmãos e irmãs que estão aqui presentes, a todos a minha saudação. Nós iremos iniciar a nossa reunião e eu dou boas-vindas a todos. Desejo também que a graça do nosso Deus, a bênção, o amparo de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, nossa amada Mãe, e da Santa Borrosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, esteja com todos. Igualmente, lhes desejo muito que a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, que é o primaz apostólico, profeta desta igreja, também esteja junto a nós. Que ele, com a Santa Borrosa, santos de grande poder e autoridade, possam nos dirigir, nos orientar em tudo nesta reunião, e que esta reunião seja para a honra e glória do nosso Deus e de todo o seu reino celestial, mas que seja também proveitosa para as nossas vidas. Peço aos que estão assentados e puderem para que fiquem todos em pé, e aproveito esse momento também para estender esta mesma saudação àqueles que estejam nos acompanhando, já conectados através da internet, irão acompanhar a nossa reunião online. Sejam muito bem-vindos também, e que a graça de Deus e dos seus santos se faça presente na sua vida, com a sua família e no seu lar. Agora todos em sentido de reverência, vamos orar. Ó boníssimo Deus, soberano Pai Criador, é com alegria, com grande satisfação, que estamos mais uma vez reunidos neste ambiente tão sagrado, na Tua presença, ó Pai, na presença de anjos poderosos que vieram dos céus para em Teu nome nos dirigir, nos abençoar. Pai Santíssimo, nós não temos palavras suficientes para Te agradecer à altura que o Senhor merece. Assim é todo o Teu reino, a Tua glória, os Teus santos poderosos. Mas com toda humildade nós pedimos, Pai, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. E que em tudo possamos ser dirigidos pelo Teu poder, através de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Borrosa, que é o nosso Consolador, também do nosso querido irmão Aldo, dos demais santos e anjos que participam do Teu poder e da Tua glória, e com autoridade divina vem dos céus para nos abençoar em Teu nome. Eu entrego esta reunião iniciada em Tuas mãos, nas mãos destes santos poderosos, e que esta reunião seja muito proveitosa para a edificação da nossa fé, que nós possamos reconhecer, Pai, tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por nós, pela existência desta igreja, pelo ministério glorioso da Santa Borrosa e também do santo irmão Aldo, porque foi através destes santos que nós hoje podemos conhecer perfeitamente a Tua vontade, as coisas do Teu reino, a importância da vida, da salvação da nossa alma e o imenso sacrifício que Jesus fez para nos dar este direito. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Jesus. Também a Senhora Mãe Virgem Maria, louvamos o Teu santíssimo nome, porque és mãe de Jesus e nossa mãe. Junto com a Santa Borrosa, com o santo irmão Aldo, muito tem feito por todos nós, os Teus filhos na terra. Obrigado, Santa Mãe. Em tudo nos dirija também junto com a Santa Borrosa e o santo irmão Aldo. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme mal e que marcha confiante, pois é grande no poder.
Amém. Todos poderão sentar. Prosseguindo com o nosso louvor ao reino dos céus, nós vamos cantar de nosso inário o hino de número 156, que tem o título Alegres estamos cantando. A seguir vamos cantar o hino de número 160 de nosso inário. Vó Rosa, Santa Mãe. Oh
ainda de nosso hinário, vamos cantar o hino de número 184. Agradecimento a Santa Avó Rosa. Santa e querida Avó Rosa, antes de te conhecer, quando sofri neste mundo, era triste o meu viver. Depois que te conheci, eu tive consolação com tuas palavras transadas, falando ao meu coração. Não tenho com que pagar a grande felicidade, mas quero louvar o teu nome, ó Espírito da verdade. Não é só eu que penso assim, mas milhares de corações, e o teu nome há de ser louvado entre todas as nações. Oh, bendita e querida Rosa, Santo Espírito Consolador, desde a morte no meu coração, expressando o meu amor. Amém. Em prosseguimento, ouviremos a apresentação do coral. O hino que será apresentado tem o título Nosso Consolador. Ensinando ao ser
Prosseguindo, ouviremos também apresentado com o coral o hino que tem o título A Fonte do Amor Divinal. Estimados irmãos e irmãs, eu agora passo a proceder o levantamento das contribuições. Como sabemos, se destinam a ajudar a manter a obra do reino dos céus realizada aqui na terra. Vou ler a mensagem que está no boletim que fala a este respeito e peço que todos procurem acompanhar, irão entender. A importância de cooperarem
com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Virgem Maria e com o irmão Aldo, com todo o reino dos céus, para a realização da obra divina de salvação. Diz assim: a Igreja Apostólica nasceu dos céus. Ela veio de Jesus, nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus aqui na terra, através da sua poderosa doutrina e do seu poder, e a glória de termos o Santo Espírito Consolador, que concedeu ao Santo Irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor, para guiar todos os que aceitarem a palavra de nossa Igreja e a fé na Santa Avó Rosa, guiar para a glória de Deus, do seu reino, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João, nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da Igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao apóstolo São João sobre a Igreja: no fulgor, ou seja, na luz poderosa da majestade divina, e a sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando o seu esplendor. A ela, ou seja, a Igreja, serão trazidos as glórias e os tesouros das nações, e que nela, na Igreja, não entrará nada de impuro e nada de maldade e nem mentiras, mas somente os escritos no livro da vida, que é a doutrina de Jesus e do Santo Consolador. Estas profecias terão que se cumprir. Mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao povo apostólico, que deve sempre obedecer ao Santo Pastor Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, pois eles receberam de Deus, o nosso Pai, a missão de governar a nossa Igreja e o seu povo, a fim de serem sempre fiéis e obedientes à sua doutrina e disciplina, para que se cumpra esta profecia. Entretanto, eles sozinhos não poderão fazer cumprir esta missão na terra, e é por isso que o Santo Irmão Aldo, quando esteve aqui na terra em seu corpo físico, fez tantos apelos ao povo apostólico. E atualmente, nós da direção da Igreja também fazemos ao povo apostólico estes mesmos apelos. Não só para contribuir com as suas ofertas e dízimos, com muito amor, com mais dedicação e esforço, mas também na total obediência à prática dos ensinos e conselhos que nos deixou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos mostrou a missão gloriosa da nossa Igreja Apostólica, é para que os irmãos e irmãs vejam quanto esforço devemos fazer. Por isso, renovamos o pedido que o Santo Irmão Aldo nos fez quando esteve entre nós, dizendo: façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um dos que pertencem à nossa Igreja, pois este poder está sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho e sobre tudo o que lhes pertence. Não fiquem presos às riquezas desta terra. Cumpram a sua missão de filhos e filhas de Deus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, e ajudem sua Igreja para que ela possa realizar sua missão, que lhe foi confiada por Deus, por Jesus, por nossa Mãe Maria Santíssima. Termina dizendo: nesta confiança que estes santos depositaram em todos nós apostólicos, o Conselho Deliberativo também confia na sua bondade e no seu esforço por esta Igreja Apostólica e envia um abraço fraternal, desejando que todos tenham muita paz, saúde e felicidade. É importante, meus prezados irmãos e irmãs, nós compreendemos, porque é tempo de salvação. Nosso Deus tudo fez junto com Jesus, seu amado Filho, ao restaurar na terra esta Igreja, o seu povo, para dar a oportunidade de salvação aos humildes e bons de coração. E Jesus disse que a mensagem do reino dos céus, que o seu evangelho seria pregado entre todas as nações da terra. E também
O nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador está sendo anunciado. O nome do irmão Aldo como profeta desses tempos também. Porque faz parte deste mesmo Evangelho de Jesus, das suas promessas. Agora, irmãos, irmãs, nós precisamos compreender que quando Deus deixa esta parte para nós, para o seu povo fazer, a parte material da obra do seu reino, Ele tem objetivos com isto. E Jesus também. Porque Jesus deseja, irmãos, nos galardoar já nesta vida. Galardão nós sabemos que trata-se de recompensa. Quando alguém trabalha, presta um serviço, ele é recompensado pelo trabalho prestado, não é assim? Quanto mais e melhor prestar um serviço, um trabalho, mais receberá por esse trabalho prestado. Quanto mais dedicação a pessoa fizer com o seu trabalho, na firma, onde for que trabalhe, ou no seu negócio próprio, mais progride, mais prospera. É a recompensa do seu esforço, da sua dedicação. Isto é justiça. Irmãos, assim é com as coisas de Deus. Jesus nos deu como mandamento que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a esse é que nós devemos amar o nosso próximo também, igual a nós mesmos. Quando nós ajudamos a divulgar uma mensagem que é do céu, que leva esperança, que leva paz, que proporciona vida, transformação, que consola, que enxuga lágrimas. Irmãos, nós estamos provando diante de Deus que estamos cumprindo o mandamento de Jesus. Estamos amando a Deus, as coisas do seu reino, a obra do seu reino na terra e o nosso próximo. Então Ele nos dá a recompensa divina aqui na terra. E no final, um galardão precioso, uma recompensa eterna lá no céu. Então nós precisamos compreender e aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá. Por isso não se cansem, irmãos e irmãs, e sempre ouvir os apelos, porque sempre será feito apelos nesse sentido. Porque a única fonte que a igreja tem para manter a sua obra é as nossas contribuições, que são espontâneas e generosas, e é o que agrada a Deus, o nosso Pai. Então, diante dele, agora faremos as nossas contribuições, e eu vou entregá-las nas mãos de Deus, o nosso Pai, e pedir que Ele as receba. Vou orar. Santíssimo Deus e nosso Pai, mais uma vez ouvimos a mensagem deste boletim a respeito das contribuições, e temos compreendido o valor que tem a nossa participação e cooperação na obra do Teu reino. E também de podermos cumprir com o mandamento de Jesus, Teu amado Filho. Demonstrarmos o nosso amor, a nossa fé, a nossa gratidão e reconhecimento a Ti, ó Deus. A todo o Teu reino e também o nosso amor ao próximo, ao nosso semelhante. E as nossas contribuições é para isto, para ajudar a levar a mensagem desta igreja, a divulgar o Teu nome, Senhor, o Teu evangelho, o Teu amor para com a criatura humana. Divulgar o nome glorioso da Santa Avó Rosa, a sua missão de consolador, e também o nome do profeta irmão Aldo. Por isso eu peço que aceite, ó Deus, no Teu trono de graça e luz, este gesto de amor, gratidão e reconhecimento de cada um dos Teus filhos e filhas que na Tua presença estende as suas mãos generosas, com o desejo de Te ajudar e de Te servir na obra do Teu reino aqui na terra. Em Teu santíssimo nome, eu declaro consagradas estas contribuições. Amém. Irmãos, façam aquilo que estiver no seu alcance, façam com amor e alegria, e Deus já estará lhes recompensando, porque Deus é justo e nos ama muito e sempre quer nos abençoar. Então Ele dá a recompensa a todos.
Eu tenho aqui alguns avisos e eu aproveito para fazer agora. Primeiro fala de eleição e política na igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partidos ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Borrosa, ao Santo Irmão Aldo, para escolher o melhor candidato para governar o nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficarem discutindo ou tentando convencer seus irmãos ou membros do ministério sobre um ou outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas, e muitas vezes acabam se envolvendo e ainda compartilham com outros irmãos ou amigos mensagens com informações falsas. Preserve a sua imagem, o seu ministério, pois membros do ministério que promoverem discussões políticas, seja presenciais ou pelas redes sociais, serão afastados do ministério. A direção da igreja não autorizou ninguém a divulgar mensagens nos grupos de irmãos apostólicos sobre política e proceder dos candidatos. Nosso Santo Irmão Aldo nunca se envolveu em política. Notas fiscais. Todas as notas fiscais, de um melhor, emitidas com o CNPJ da Igreja Apostólica ou do Instituto Apostólico, devem ser enviadas obrigatoriamente para a contabilidade em nossa sede. Se for uma nota fiscal de doação que foi comprada com o CNPJ, também deverá ser enviada. Recomendamos que os irmãos responsáveis tirem uma cópia da nota fiscal para arquivo na congregação, porém a nota fiscal original deve vir para o setor de contabilidade de nossa sede para recolhimento dos impostos e arquivamento. Horário e término dos ensaios. Horário e término dos ensaios. A direção da Igreja Apostólica, em função de reclamações, determina que o horário para o término dos ensaios, na sede ou em nossas congregações, em qualquer dia da semana, não pode exceder as 21 horas, seja no templo ou no salão de ensaios. De preferência, façam ensaios com as portas fechadas. O regente titular ou adjunto que exceder este horário será responsabilizado. Então, estes eram os avisos. E nós vamos ouvir mais 2 hinos que serão apresentados com o coral. Primeiro tem o título, Jardim Colorido.
Ouviremos a seguir, apresentado também com o coral, o hino intitulado Exemplo de Fé. grande amor.
Muito bem, irmãos e irmãs, depois de ouvirmos estas belas mensagens, agora eu quero convidar a todos para juntos meditarmos na mensagem contida no boletim. Mensagem preciosa, de grande valor, que fala a respeito do ministério desta Santa Poderosa, que é o Espírito Consolador da promessa de Cristo Jesus nosso Senhor. E também, junto com o ministério dela, nós temos o ministério do nosso estimado irmão Aldo. E é importante nós recordarmos, porque estamos nos aproximando do dia 26 de outubro, data gloriosa, em que a Santa Barrosa foi recebida nos céus, arrebatada por Jesus, tendo cumprida a sua gloriosa missão e foi coroada como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Então, para nós, é motivo de grande alegria podemos comemorar esta data, porque o céu também festeja e comemora. O título desta mensagem é este: o Espírito Consolador. Após a vinda e o ministério terreno de Jesus, segundo os planos de Deus, deveria ser formado por ele o Espírito Consolador, para integrar o poder do Pai e do Filho, e para ser-lhe entregue à sua igreja. Então, o Consolador iria suceder a Jesus no governo do seu povo. Deus o Pai já havia usado o salmista Davi para profetizar sobre o sofrimento do Messias, a sua vitória sobre a morte e as forças do mal, e no final desta profecia disse assim: uma semente dele o servirá, falará do Senhor de geração em geração, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aí está, irmãos e irmãs, uma referência clara ao outro Consolador, formado por Jesus, e que os dois, o Consolador e ele, anunciariam a sua justiça ao povo deles, que haveria de nascer espontaneamente do Espírito, conforme a sua doutrina. No tempo dos santos apóstolos, nosso Senhor quis fazer de um deles o Consolador, mas por circunstâncias desta vida não pôde. E como a igreja deles não subsistiu através dos tempos, Jesus esperou até que pudesse restaurar a sua obra. É bom nós compreendermos, irmãos e irmãs, que Jesus não pôde formar este Consolador na pessoa de um dos seus apóstolos. Não foi porque eles não tiveram mérito, mas muito por causa da perseguição que eles sofreram. Eles foram muito perseguidos. E não foi possível unirem um povo, para que então Jesus pudesse cumprir esta promessa e ter este Consolador no meio desse povo para dirigi-lo. Então foram as circunstâncias terrenas, e por isso que a promessa demorou tanto para se cumprir, mas no tempo certo cumpriu. Como eu disse ontem, tudo o que Deus prometeu, tudo o que falou através da boca dos profetas, inclusive do passado, e por seu Filho Jesus, tudo teve e tem o seu cumprimento. Então continua dizendo, no tempo, mas deixou a sua promessa, como está no Apocalipse de São João, onde diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também o meu novo nome, o nome de Consolador. E ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Irmãos, aqui também nessa promessa há algo glorioso. Porque quando Jesus fala que o vencedor, que seria o Consolador de sua promessa, assentaria com ele no seu trono,
Jesus estava deixando claro que este Consolador exerceria o mesmo poder dele, porque ele tem todo o poder dos céus, tanto que afirmou quando estava realizando seu ministério na terra. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o poder de Deus. Por isso que ele disse: eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono, e o vencedor se assentará comigo no meu trono. Então, quando nós falamos que a Santa Avó Rosa tem o mesmo poder de Jesus, muitas pessoas estranham, porque não procuram compreender o sentido da doutrina, o espírito da palavra. Jesus disse: o Consolador, o vencedor, se assentará comigo no meu trono. Como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Assentar no trono, irmãos, é ter autoridade e poder. Por isso que hoje nós aprendemos e falamos e anunciamos que os santos profetas exercem poder e autoridade divina. Porque também foi Jesus, e também está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, quando Jesus afirmou para eles, quando lhe perguntaram o que seria deles no futuro, Jesus, olhando para eles, disse: vocês que me seguiram, lá está dito assim, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho de Deus, ele Jesus, se assentar no trono da sua glória, vós também assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus estava dizendo para ele? Vocês receberão participação no poder divino, autoridade, assentarão em tronos para ajudar na obra de salvação, nos tempos da, o que Jesus disse? Regeneração. O que é a regeneração? Transformação de vida. É o que Jesus veio fazer, transformar a vida do homem, para ser novamente filho de Deus, para herdar os céus e a salvação. E este tempo da regeneração é hoje, porque Jesus cumpriu sua promessa, restaurou na terra o seu povo, e os apóstolos trabalham com ele. Os profetas do passado, os santos e anjos de Deus, junto ao Consolador, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Tudo isso nós aprendemos nesta igreja. Por quê? Porque recebemos o Consolador, que nos falou e nos ensinou em nome de Jesus, porque aprendeu com Jesus tudo o que ele queria ensinar. Isto é uma honra para nós, é um privilégio que Deus nos dá e que muitas vezes nós deixamos de valorizar mais. Tudo o que temos, como no passado, infelizmente, aquele povo não soube valorizar a glória que teve de receber a promessa de Deus, dita, falada, afirmada pela boca dos profetas, entre eles Isaías, a respeito da vinda de Jesus. E Jesus veio, Deus cumpriu sua promessa, deu o que tinha de melhor no céu, seu Filho unigênito primogênito, ele veio e esteve entre os homens, eles viram com os olhos, contemplaram, viram os milagres que realizou, por fim deu a vida, e muitos o rejeitaram. E hoje não é diferente. A maior parte da humanidade se distancia de Deus e não procura compreender a Cristo, o seu amor, o que Ele fez, a promessa que cumpriu. E a Igreja Apostólica está aqui, viva e poderosa, marchando há 68 anos. Tendo uma só fé, um só governo, uma só doutrina, uma só disciplina, um só ensino. E ensina somente o bem. Mas a promessa, Deus com seu Filho cumpriram. Então depois ninguém pode ser queixado, não é? Jesus disse que se daria um acontecimento nos tempos do fim semelhante aos acontecidos nos dias de Noé. E esta igreja já foi anunciada e tem sido.
desde o princípio, que é a arca divina da salvação. O barco seguro. No passado, Noé realizou aquela obra gloriosa a mando de Deus para salvar os que quisessem. E Noé anunciou o plano de Deus. Quantos entraram na arca com ele? Apenas ele, seus filhos, as esposas de seus filhos. Mas tudo o que Deus falou se cumpriu. Por isso que nós temos que estar atentos. Tudo que temos nesta igreja. Continua dizendo aqui. E aconteceu que com o surgimento desta igreja apostólica, formada por Jesus nosso Senhor, já desde o início estava com ele a Santa Borrosa. E ela preparou para ser o nosso... E ele, Jesus, a preparou para ser o nosso Espírito Consolador, mesmo porque nasceu predestinada para isto. E viveu com Jesus, Maria Santíssima, e também porque desde pequenina guardou em seu coração a fé neles, sempre amou o bem, a justiça, a verdade, o pudor, sempre sendo por muitas vezes, sendo por isso muito honrada em toda a sua vida fiel e leal. Sempre foi querida e amada no reino dos céus, de modo que se deu consigo o que afirmou Jesus ao dizer: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, desde o início desta obra esteve conosco na sua direção, e ela era a principal dos três. E nosso bom Jesus esteve com ela durante 16 anos, preparando-a para ser o Consolador e usando-a para nos guiar, proteger e ensinar doutrina e disciplina. Cumpriu-se, portanto, a palavra do Senhor quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E na verdade Jesus se manifestou a Santa Borrosa de maneira que ela lhe via constantemente, falava com ele e ele com ela, e assim nos dirigia com toda a sabedoria. Estão vendo, irmãos? Quanto é importante isto? Jesus disse que se manifestaria aquele que amasse ele e a Deus o Pai, e que guardasse os seus mandamentos. Por isso que a Santa Borrosa teve a honra de contemplar a pessoa de Jesus quando estava no seu corpo ainda. Jesus se manifestou a ela, falava com ela e ela com ele. E ela transmitia à direção da igreja e ao povo os recados de Jesus. Isto é maravilhoso. Ela teve essa honra, essa glória, irmãos. E quando foi arrebatada em espírito aos céus, imediatamente entrou no gozo do seu galardão e foi investida nas funções de Espírito Consolador, prosseguindo em ato contínuo, sem nenhuma interrupção, a sua obra. E graças a Deus e a Jesus, e a ela também, naquele dia passou a usar o nosso santo irmão Aldo, que havia preparado para isto, de tal maneira que os dois da direção continuaram a serem dirigidos por ela. Sucedeu, pois, como nosso Senhor Jesus havia lhe dito, através dela expressando-se assim: quando o meu Pai precisar desta minha serva nos céus, ela falará com os meus servos, assim como estou falando, e a ouvirão do mesmo modo que me ouvem, e assim continuarão sendo dirigidos. Irmãos, é como nós somos dirigidos até hoje, por Jesus. Foi ele que falou. O bispo e a missionária que formaram a direção da igreja no princípio, com a Santa Borrosa, ouviram e testificaram isto para nós. Ouviram a voz de Jesus e ele afirmou a eles: quando meu Pai precisar desta minha serva no céu, vocês continuarão a ouvir a minha voz como ouvem agora. E
nós continuamos a ouvir por que os ensinos de Jesus? Porque ela, a Santa Avó Rosa, preparou o seu sucessor, o nosso estimado irmão Aldo. E cumpriu mais uma promessa, quando Jesus afirma na sua doutrina que haveria um só rebanho e um só pastor. Então tudo, irmãos, se cumpriu a promessa de Jesus na vida desta igreja, em nossas vidas. E é importante nós compreendermos o que está dito aqui, que a Santa Avó Rosa teve também a oportunidade de conhecer muitas partes do reino dos céus, e por isso Jesus nos ensinou a compreendermos que era a única santa dentre todos que tinha a honra e o mérito de ser arrebatada assim em espírito e de subir frequentemente aos céus e chegar-se ao trono de Deus, tendo ainda o seu corpo aqui na terra, e nele realizava o seu ministério. Quando nós falamos assim para certas pessoas, às vezes estranham, mas como isto? Que a Santa Avó Rosa subia aos céus, era levada à presença de Deus. Irmãos, foi Jesus quem deu essa glória para ela. Ela precisava conhecer o reino de Deus. E foi lá que ela conheceu Maria Santíssima, a pessoa da mãe de Jesus. E ela transmitiu isso à direção da igreja. Foi lá que ela conheceu os santos apóstolos. Inclusive ela chegou a falar de como eles eram, como são. Conversava com eles, e eles, apóstolos, falaram muita coisa para a Santa Avó Rosa a respeito de Jesus, quando esteve com eles na terra, realizando seu ministério, de tudo o que Jesus fez. Então ela tomava esse conhecimento e vinha e transmitia à igreja. Por isso que através da Santa Avó Rosa, nós hoje conhecemos a Deus, a Jesus e muitos mistérios do reino dos céus. A Santa Avó Rosa foi quem nos ensinou e nos mostrou o poder e a autoridade dos santos e anjos de Deus. E era preciso nós compreender, irmãos, por quê? Porque é através dos santos que Deus sempre governou e dirigiu o seu povo na terra. Hoje, inclusive, quando falece um apostólico, nós sabemos. Quem vem buscar a alma desse apostólico, o Espírito, é um santo, um anjo. É enviado pela Santa Avó Rosa, em nome de Jesus. Naquele momento, e tudo isso nós não sabíamos. Como muitas pessoas, infelizmente, não têm o conhecimento que nós temos, eles não sabem o que acontecerá depois que fechar esses olhos. Eles não têm uma clareza, uma certeza do futuro, do que será o futuro da sua alma. Nós temos. E tudo isso nós devemos a quem? A Santa Avó Rosa, a Jesus, ao irmão Aldo, que nos ensinaram assim. Então, a partir do momento que falece o corpo de um apostólico, vem um anjo dos céus e toma conta do espírito da alma. E é este anjo, este santo, que leva à presença de Deus. Deus não deixa sozinho aquele espírito. Tombou o corpo, o espírito sai do corpo, porque o corpo é a casa do espírito. Não é assim? E tudo isso nós aprendemos na igreja. Aí este espírito levado para o céu recebe um corpo celestial, à semelhança dos santos e anjos que vivem com Deus no céu. Muito poucas pessoas sabem disso, irmãos. A maior parte das pessoas que vivem nesta terra não tem esse conhecimento que nós temos. Por isso que nós temos esta certeza, esta confiança, esta fé. Sabemos em que caminho estamos, para onde caminhamos, para onde iremos. E tudo isto através de quê? Desta igreja. Através do ministério da Santa Avó Rosa, através do ministério do Santo Irmão Aldo. Ela transmitiu isto. Ela nos mostrou muitas coisas a respeito de Jesus, nosso Deus do reino do céu. E continua dirigindo-nos, dirigindo a igreja. Junto com o irmão Aldo, com os santos apóstolos, com os santos profetas, eles estão sempre presentes em nossas vidas, guardando, amparando e livrando-nos de todo mal, nos ajudando a vencer. Agora,
Para encerrar, irmãos, é uma coisa que nós temos que compreender. Um santo de Deus, ele só pode estar presente ao lado de um apostólico, de nossa vida, do nosso lar, da nossa família, quando nós procuramos fazer a nossa parte, compreendendo tudo isso e valorizando os ensinos que nós temos. E tendo a presença de um santo, um anjo na nossa vida, poder do mal algum poderá nos prejudicar. Por quê? Porque não resiste. Não pode se aproximar da vida do Filho de Deus, o poder do mal. Porque ele logo vê a resistência. É uma luz tão grande, irmãos. Ali é um poder, uma autoridade tão grande que o mal não resiste. E nem se aproxima. Olha o exemplo que a Santa Avó Rosa deu e falou para a direção da igreja. Que quando ela era levada aos céus, à presença de Deus, nem ela mesma, já tendo um preparo, já estando sendo preparada para ser o Consolador, ela não conseguia ficar por muito tempo diante de Deus, dos olhos de Deus. Não resistia, tinha que curvar. É o esplendor, é a glória, é o poder, é a luz. Por isso que nós não podemos ver os anjos. Por isso que nós não podemos contemplar com estes olhos, estando nesse corpo, os santos. Precisa um preparo muito grande. Eles vêm, estão aqui, nós precisamos crer. Porque é eles que amparam a nossa vida, eles que nos guardam, eles que nos conduzem no nosso caminho. Estão em nossas reuniões. Na Santa Comunhão, inclusive, o próprio Jesus vem. Pensaram isso? Domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui com a graça de Deus reunidos para participarmos da Santa Comunhão e temos um encontro com o próprio Jesus. Pensem nisto. Ele estará aqui, diante da mesa, onde estará ali os elementos que ele, pelo milagre, irá transformá-los. É a transubstanciação. O pão se torna o corpo de Cristo. O suco se torna o seu sangue derramado naquela cruz para nos purificar, para nos fortalecer, para nos manter unidos com Ele, hoje com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo e com o Reino do Céu, para que a nossa vida pertença sempre a Ele e ao céu. Porque Ele nos ganhou, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E Ele dá deste sangue precioso e dá do seu corpo para nos alimentar. A força divina, irmãos, que vem da Santa Comunhão, quando nós tomamos e participamos com este entendimento, com esta fé, com esta devoção, crendo verdadeiramente que ali está Jesus presente, não só Ele, mas vem acompanhado da Mãe bendita, Virgem Maria Santíssima, estará aqui, diante deste altar, diante da mesa que estará posta aqui, na presença de todos nós, nos contemplando e nos abençoando, e nós participando com Ele, Jesus, com os apóstolos, com os profetas, com muitos santos e anjos que comparecem, especialmente numa reunião de Santa Comunhão. Vejam que glória que Deus nos dá, irmãos. Que glória que Jesus nos dá. Sermos um povo escolhido por Ele, recebemos a sua promessa e podermos entender a missão dEle, o amor dEle, o sacrifício que Ele fez por nós. E Ele está junto de nós para nos unir cada vez mais, abençoar o ministério, abençoar as famílias que vêm. Muitos vêm representando alguém da família. Ah, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho não pode ir, às vezes por um motivo ou outro, está doente, quem sabe, mora distante. Mas tenha a Santa Comunhão, venha ao encontro de Jesus e Ele estará aqui para recebê-los de braços abertos, para abençoar a sua pessoa que estará participando aqui,
mas para abençoar também a sua família, os seus familiares que muitas vezes ficam ou que estejam distantes, porque Ele mesmo, Jesus, mandou falar através da Santa Borrosa. E o irmão Aldo muitas vezes nos mostrou e ensinou que no momento em que nós participamos da Santa Comunhão, Jesus está conosco. E quando nós não podemos comparecer a uma reunião de Santa Comunhão, aonde nós estivermos, se esta falta for justificada, seremos alimentados por Ele, Jesus, da mesma forma, porque Ele deu a vida e dá a vida por nós, continua. Cada um de nós, irmãos e irmãs, somos parte do sacrifício que Jesus fez. Somos frutos daquele martírio cruel na cruz, daquele sangue derramado. O ministério da Santa Borrosa do irmão Aldo também é fruto do amor de Jesus e da sua promessa. Então alegremo-nos por sermos participantes da glória de Deus e do amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou vitorioso para nos dar a vida. E Ele disse: eu sou a vida, e vida tenho para dar. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos a reunião de quinta-feira, no sábado são reuniões de preparação, no domingo compareçam, estejam aqui com esta alegria, com esta fé, com o desejo de saciar a sua sede, a sua fome, de se alimentar de Cristo Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Ele foi quem disse: bem-aventurados são aqueles que sentem fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Jesus estava dizendo, só para encerrar? Bem-aventurados são aqueles que me buscarem, que desejarem se alimentar de mim, porque eu o darei o alimento divino do céu. Este alimento que garante a permanência com Ele, irmãos, nesta fé viva. A nossa vitória nesta caminhada, até o fim da nossa jornada, e a nossa entrada triunfante no reino de Deus, para com Ele, Jesus, morarmos e vivermos eternamente. Junto da Mãe Virgem Maria, de Deus nosso Pai, da Santa Borrosa, do irmão Aldo e de todos os santos. Amém. Nós vamos ouvir agora com o coral o hino que tem o título Minha Avó, Minha Mãe. E eu quero lembrar também aos irmãos e irmãs e pedir que no final, depois da oração, permaneçam um pouquinho mais, uns minutinhos só, que o pastor Anilton tem um recado para dar para os irmãos, para transmitir, tá bom? Então, depois da reunião, não esqueçam, do final da oração, permaneçam uns minutinhos mais, por gentileza. Queria
na lembrança, com toda esperança que um dia no céu ao verei. Amém. Muito obrigado a todos pela sua valiosa presença, cooperação.
Obrigado aos meus irmãos, colegas do ministério, obreiros, pelo trabalho prestado, ao trabalho do coral, os regentes, enfim, a todos, muito obrigado. Que hinos belíssimos que ouvimos. Um trabalho feito, dedicado para o reino dos céus. Isto é maravilhoso. Deixa eu só lembrar aos irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa valoriza muito o ministério desta igreja. Não só ela, mas Jesus, a Virgem Maria, o irmão Aldo também. E ela sempre confiou e esperou, até inclusive afirmou que nunca iria faltar obreiros para ajudar na obra da igreja. Então eu faço um apelo aos irmãos e irmãs que estão aí sentados nos bancos, que puderem. Nós estamos precisando aqui de mais obreiros, especialmente diaconisas, mas diáconos também. Mas diaconisas está muito pouco. Teve umas irmãs que mudaram, algumas famílias que mudaram. Então está precisando. Vejam, nós teremos a festa aqui no domingo, a festa maior, teremos a Santa Comunhão. Mas nas reuniões normais também, está precisando. Então desperte este interesse. Lembrem da Santa Avó Rosa. Lembre do que ela fez por você já, pela sua família, por nós todos. Lembrem de Jesus, da Mãe Virgem Maria, do irmão Aldo, da oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos no ministério tão importante para o reino dos céus. Peçam, façam um pedido e mandem para a sede, pedindo para ser obreiro, diácono, diaconisa, e aqueles que já são obreiros, que desejam pregar também. Vamos trabalhar para o reino dos céus, não há coisa melhor, irmãos. Vamos aproveitar os dias que Deus nos concede. Então eu deixo este pedido a todos. Fiquem em pé, por gentileza, que estão assentados, se puderem. Eu também agradeço àqueles que participaram da nossa reunião online, em suas casas. Muito obrigado por nos prestigiar e estarem conosco, nos acompanhando. Que sejam ricamente abençoados e agora também façam suas orações, que a Santa Avó Rosa está pronta para abençoar a todos nós. Vamos orar. Amantíssimo Deus, soberano Pai Criador, graças te damos por mais esta oportunidade tão feliz, tão proveitosa para as nossas vidas, de nos reunirmos na tua presença, na presença de anjos tão poderosos que vieram dos céus em teu nome, estão ao nosso lado, em nossa companhia, participaram conosco da nossa reunião. E o Senhor tem contemplado a todos nós com alegria, se alegra em ver uma boa frequência na reunião, o ânimo, a coragem do teu povo, a decisão de sempre te servir com amor, com lealdade, porque o Senhor merece tudo de nossa parte, assim como Jesus, que deu a vida por nós, nos nossos dias a Santa Avó Rosa deu a vida por esta igreja também, e também o nosso querido irmão Aldo, a nossa amada Mãe Maria Santíssima e todos os santos do teu reino. Pai bendito, nos dê sabedoria e ajude a compreendermos o quanto é importante estarmos nesse caminho, pertencemos ao teu reino, já nesta vida, e cumprirmos o ministério também tão glorioso na tua igreja. Desperta em cada um o dom, o interesse em bem servir ao Senhor, ao teu reino, e que aqueles que têm boa vontade, o desejo e disposição, e têm força e saúde, podem, que quiserem, possam então se prontificar e se apresentarem para te servir no ministério. Ajuda a Santa Avó Rosa, desperta em cada um esse desejo no seu coração. Eu peço que a senhora olhe por esses nomes que estão nessa caixa de oração, abençoe todas as vidas. A senhora sabe e conhece cada um, aquilo que precisam. Às vezes, quem sabe, alguns estão enfrentando uma luta, dificuldade na sua vida, um problema, desemprego, quem sabe, outras vezes problema de saúde. Santa Avó Rosa, a senhora é o nosso consolo. Foi Jesus quem te deu esse poder, esta glória, e junto com ele, em nome dele, junto com a Mãe Virgem Maria, irmão Aldo, tem consolado os nossos corações. Então eu te peço, console, conforte estas vidas. Aonde estiver, se estão aqui na tua presença, fazendo as suas orações, que sintam a tua graça bem de perto, o manto protetor da Mãe de Jesus e nossa Mãe Virgem Maria, que ao teu lado nos ajuda tanto. Ó Mãe Maria Santíssima, junto com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, abençoa todos os teus filhos e filhas e dê a todos a recompensa pelo esforço que fizerem participar dessa reunião. Abençoa grandemente também o ministério da tua igreja e aqueles que estão lá nas suas casas, nos seus lares, nesta hora fazendo suas orações, que a senhora atenda a sua súplica, o clamor da sua alma, fortaleça, alimente o seu espírito, fortaleça a sua fé e dê ânimo para enfrentarem as lutas. Dê saúde aos que precisam, dê o alívio para o sofrimento
sofrimento. Dê a paz do reino dos céus em nome de Jesus. Agora despeça a todos na paz divina. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção dos céus, dada por Deus nosso Pai e seu divino Espírito, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Alto. Amém. Por gentileza, permaneçam um pouquinho, irmãos, que o pastor Anilton vai falar com todos. Muito obrigado.